Oi, pessoal. Continuando minha aula, que eu dividi em 3 partes, que era muito grande, o vídeo fica muito grande para vocês ficarem ouvindo e fica chato. Então, eu dei aquela primeira parte, a segunda parte, essa é a terceira parte, que é a página 46, Brasileiros Migrantes. Mas antes de eu falar aqui os brasileiros que migram, eu vou dar a diferença para vocês entre emigração e imigração. Emigração é quando você sai do país de origem para entrar em outro país para viver, tá? Imigração, quando você entra, é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para viver. Eu dou sempre como exemplo os venezuelanos, por exemplo. Eles saíram lá da Venezuela, não porque eles queriam, né? Por causa de problemas políticos, econômicos, institucional e humanitários, acabaram entrando aqui no Brasil. Só que eles não vieram só para o Brasil, não. Eles foram para outros países da América do Sul. Como a Venezuela faz fronteira aqui com o Brasil, eles têm mais facilidade de entrar aqui. E eles são imigrantes, porque eles estão aqui. Muitos estão ali sem condições de vida, não tem trabalho, fica perambulando pela rua também, enfim, um caos. Então, eles são imigrantes, tá bem? O imigrante, eu queria também falar, tinha outra coisa, daqui a pouco eu lembro. Então, vamos lá. Brasileiros migrantes. Durante o século XX, ocorreram fluxos migratórios internos que caracterizam, na maioria das vezes, pelo deslocamento das pessoas de uma região para outra. Essas migrações internas não alteram o número de habitantes em nosso território. Por exemplo, eu saio da região Nordeste, venho para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida, e aí eu consigo um trabalho, ganho um bom dinheiro e retorno para lá para o Nordeste. Então, eu posso migrar dentro da minha cidade, dentro do meu país, tá? Eu posso migrar de região para região. Isso chama migração, quando eu migro dentro de um país, tá? Ou dentro de uma região. Esses fluxos migratórios desencadeiam o povoamento das áreas interioranas do país, contribui para o crescimento de várias metrópoles. Metrópoles são cidades grandes, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tá bem? E para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões também, isso é muito importante. Em cada um desses fluxos, houve um fator de repulsão, ou seja, impulsionou a saída das pessoas de sua região de origem, que se chama fator de tração, e que estimula a migração para determinada região. Tá? Eu vou falar de algumas migrações que ocorreram durante o século XX, entre o ano de 50 e 60. De 1950 a 1960, lembra que a população de 1940 era uma população grande, era uma população que as mulheres tinham até 6 filhos. De 1950 para 1960 começou a dar uma diminuída. Então, em razão da oferta de trabalhos, dos longos períodos da seca, que ocasionaram problemas sociais na região Nordeste, um expressivo número de nordestinos transferiu-se para a região do nosso país, principalmente para o Sudeste. Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu muitos migrantes, principalmente dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre 1960 e 1970, na década de 60, atraídos pela exploração do ouro e o desenvolvimento da agricultura em áreas da floresta amazônica e do Cerrado, muitos trabalhadores deixaram a região Nordeste, Sudeste e Sul para viver em áreas do interior, na região Norte e na região Centro-Oeste. Essa migração estava relacionada à construção de Brasília, que na época promoveu grande oferta de emprego.
Aí tem dois mapas, são os fluxos migratórios de 1950. As pessoas saem do Nordeste, vêm para a região Sudeste, para a região Sul e para a região Centro-Oeste. Eles estão migrando dentro da região. E no outro mapa, eles saem também da região Nordeste, vêm para a região Sudeste e região Centro-Oeste. Sai da região Centro-Oeste, vem para a região Sul, também para a região Sudeste. E sai da região Nordeste e vai para a região Norte, tá? Viramos a folha. Entre 1970 e 1980 também teve um grande fluxo migratório no Brasil. As pessoas migravam dentro da região. Normalmente eles saíam do Nordeste. Eles iam para o Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Depois eles migravam de Minas Gerais e do Paraná para a região Norte, como eu falei, por causa lá da produção da borracha. Nesse período, houve uma intensificação no fluxo migratório para as regiões Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas. Além dos migrantes nordestinos, fazia parte desse deslocamento populacional também habitantes da região Sul e Sudeste. Uma intensa corrente da região Nordeste para Sudeste também se intensificou. No ano de 1980, somente São Paulo recebeu cerca de mais de 7 milhões de imigrantes. Por isso que São Paulo é o maior, o estado que mais populoso do nosso país. Aqui vai falar de brasileiros vivendo em outros países, mas antes de eu falar de brasileiros vivendo em outros países, eu queria falar os tipos de migrações que ocorrem dentro do nosso país. Primeiro, migração internacional ou migração externa. Ocorre de um país para o outro. Eu saio do Brasil e vou morar na Argentina. Migração nacional ou interna. Ocorre dentro do mesmo país. Essa migração ela é dividida em interregional, de uma região para outra, saiu da região Nordeste para a região Sudeste, da região Sudeste para a região Centro-Oeste, da região Nordeste para a região Sul. Ocorre dentro das regiões, tá? Essa migração se chama de migração nacional ou interna. Migração interregional. Migração intrarregional. Eita.